Vai parecer um pouco repetido, mas eu decidi ficar um pouco mais nesses 2 versículos da Palavra de Deus e conseguir aí uma fundamentação a mais para a gente refletir. Nesse Atos 14, verso 19 e 20. Por quê? Foram experiências amargas que o apóstolo Paulo viveu e que muitos de nós ainda vivemos hoje, mas que alguns, por imaturidade ou por infantilidade, acabam abandonando a fé por conta de não entender aquilo que a Bíblia propõe para cada um de nós. Ou seja, todos nós iremos passar por provações. Essas que eu vou citar aqui, são 7 do apóstolo Paulo, é para que a gente pense se somos ou não dignos, não de uma bonança, não de uma vida boa, como muitos dizem, mas se nós também não merecemos sofrer um pouquinho em prol da palavra de Deus, que tanto já tem nos abençoado. O primeiro que eu selecionei foi que Paulo foi criticado por amigos e irmãos. E aí você vai ver em 2 Coríntios 10, versículo 10, 11, 12 e 13, e em Atos 15, 39. Uma das coisas mais comuns na vida de um cristão são as críticas. A pessoa fala que o crente é tudo menos uma boa pessoa, principalmente os do mundo. Ah, mas o crente é chato, e já vem lá o crente. Só que isso não pode afetar a sua maneira de ver. Precisamos entender essas pessoas como alguém que está querendo nos ajudar, ou como alguns dizem, essas críticas como sendo críticas construtivas. Desliga esse ventilador aqui dentro. O outro ponto foi o seguinte: o apóstolo Paulo, ele foi esmurrado por Satanás. 2 Coríntios também, capítulo 12, versículo 7, vai mostrar que o nosso adversário, ou seja, o diabo, ele sempre está nos atacando, até nos momentos que você menos imagina, ele está te atacando. Se não ficou claro, quando a gente está ouvindo o rádio, quando a gente está vendo a televisão, a gente está na internet, são ferramentas que o inimigo usa para nos atacar. Então, nós precisamos entender isso, que a nossa vida, por mais comum que ela seja, mais humilde que ela seja, ela é fruto de uma batalha espiritual onde você está sendo atacada 24 horas por dia. Não existe um momento que você liga o seu computador, por exemplo, você vai acessar o seu e-mail ou o próprio Facebook e está lá uma pessoa usada por Satanás para te ofender, para te diminuir, ou fazendo isso também a alguns dos seus. Terceiro ponto é que ele foi ridicularizado, ou seja, ele foi humilhado. As pessoas que na época eram grandes no mundo faziam questão de humilhar o apóstolo Paulo. Algum ditado popular diz assim, não sei se é bem isso, mas o que vem de baixo não me atinge. E aí eu queria que você estivesse entendendo da seguinte forma: os grandes, se eles realmente fossem grandes, eles não nos humilhariam, porque o maior de todos os homens foi um dos mais humildes da face da terra, um Deus que é Jesus Cristo. E ele nos dá exemplo de quê? De humildade, de igualdade, de compaixão. Os menores sempre humilharão os maiores. Cabe a você se rebaixar, retribuir com a mesma moeda ou permanecer firme no seu lugar. Não é porque o cara é advogado, que é policial, que é o que ele seja, que você vai se diminuir ao nível dele para falar, não, mas é a sua mãe, não é a minha mãe, não, mas é você, não sou eu. Ele te ofendeu? Segue a sua vida, porque a partir do momento que você dá confiança,
você está, ou que você retribui, você está se colocando no mesmo lugar que essas pessoas. Ele foi apedrejado pelos inimigos, Atos 14, versículo 19. Alguém já disse que com as pedras que as pessoas nos tacam, a gente pode construir um castelo, e é isso mesmo, só que a base, ou o fundamento da sua construção precisa ser Jesus. Com base em Deus, os humilhados serão exaltados. A pessoa que hoje te humilha, que te taca uma pedra, amanhã ela será abatida. Com base nesse fundamento que é Jesus, os que choram serão consolados, e os mansos herdarão o reino de Deus. Você escolhe se você prefere construir a sua vida, o seu caráter a partir de Jesus, a partir da Bíblia, ou a partir dos ensinamentos mundanos, ou retribuindo aquilo que seus inimigos fazem. Quinto, ele foi visitado por inúmeras aflições. É um chavão já que crente não pode sofrer, mas a gente vê em 2 Coríntios 11, versículo 23 a 28, que o apóstolo Paulo sofreu diversas vezes, não pelo seu corpo físico apenas, mas também por prisões, por trabalhos que ele teve que desenvolver, correndo risco de morte, naufrágio, entre outras coisas. Então, faz parte da vida do cristão a aflição, que é tudo aquilo que tira de nós a paz, que tira de nós o sono, que tira de nós muitas vezes até a esperança de que amanhã as coisas podem ser melhor do que hoje. Sexto, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Alguns se desviam literalmente, outros espiritualmente, e outros são levados para o campo missionário, como eu. Muitos dos meus amigos, foram para outros lugares ser missionário, na África, em outros lugares. Mas eu chamo a atenção pelo seguinte: você pode ser abandonado por um irmão que você considera muito, mas pior do que você ser abandonado por um irmão é você ter um falso irmão do seu lado, que é aquelas pessoas que já saíram da igreja com a sua cabeça, com o seu corpo, mas, com a sua mente, com o seu coração, mas o corpo dela permanece na igreja. Então, se você sente saudade de algum irmão, que Deus conforte o seu coração, mas também fique de olho para ver se algum desses que antes você considerava irmão já não abandonaram a Jesus antes de te abandonar, antes de sair do teu lado. E por último, desgastado pelos falsos cristãos. Filipenses 3, versículo 18 e 19 vai mostrar que falsos são os que não se desviaram literalmente, mas que permanecem e se servem dos servos de Deus. Eu confundi um pouquinho esses dois tópicos, mas o abandonado pelos irmãos é 2 Timóteo 4, versículo 10, e esse eu confundi na fala, mas esse desgastado pelos falsos irmãos, porque as pessoas que mais nos causam, no meu caso, que mais me decepcionam, são muitas vezes pessoas da igreja, são muitas vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não colocam em prática. São pessoas que, apesar de tudo aquilo que já viveu dentro da igreja, elas não conseguem ser fiel a Deus. Então, que isso sirva, todo esse sofrimento que o apóstolo Paulo passou, sirva para a nossa maturidade, porque a maturidade é fruto do entendimento de que tudo isso é natural na vida do crente.
mas que apesar de tudo isso, todas as que a gente não consegue entender, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, principalmente para os que estão de pé. O meu conselho é que devamos vigiar e orar para não cair, porque o testemunho do apóstolo Paulo é justamente esse. Tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, não foi capaz de desviá-lo da missão, desviá-lo dos caminhos do Senhor. E se alguém que você conhece, porventura se afastou, porque não conseguiu superar as dificuldades, superar os traumas, as desilusões, as traições, que você possa compartilhar esses 7 pontos, esses 7 momentos difíceis na vida do apóstolo Paulo com eles, para que eles também entendam que viver o Evangelho não é um mar de rosas, e talvez seja muito mais difícil do que muitas pessoas pregam por aí, porque ficar sem beber, sem fumar, sem usar droga, isso para mim foi muito mais fácil do que permanecer firme a partir de uma traição de um irmão, a partir de quando você descobre que um pastor é ladrão, por exemplo, que o irmão também não presta. Essas são as piores coisas que eu tenho vivido na casa do Senhor, e que não se compara a não poder fazer alguma coisa porque uma igreja impõe dessa forma. Que Deus abençoe. Alguém quer fazer pergunta?